O teatro é uma arte coletiva. Os elementos que trazemos para a cena não nascem individualmente. Luz é dramaturgia. Cenário é dramaturgia. Direção é dramaturgia. Figurino é dramaturgia. A poética da cena é dramaturgia. Quando eu comecei a dirigir e tinha como companheiros de criação no cenário a Natália Lana, na luz, o Vilmar Olos, esse conceito do teatro coletivo para mim foi se desdobrando não só como uma arte coletiva por ser um conjunto de pessoas, mas coletivo porque o resultado do trabalho, aquela cena que está no palco, ela tem todo um DNA de cada pessoa que está na equipe. Ela vem desse lugar da gente realmente se escutar. Não só por estar todo mundo junto num teatro, porque às vezes você pode ter uma equipe numerosa e esse coletivo não existe. Para mim, a cenografia é uma arte coletiva ao máximo. É impossível fazer um cenário sozinho. Você tem um cenotécnico, assistentes, pintores de arte, e isso só se faz em grupo. E a cena coletiva me proporciona trabalhar em grupo de uma forma mais ampla, porque a gente mantém um conjunto de trabalhos e uma regularidade que em vários momentos a gente não entende, onde começa a luz, inicia o cenário, onde começa a direção, o figurino, o som. Então tudo é amalgamado e parte desse todo maior que é o espetáculo. Em 99, lá em Santa Catarina, quando eu comecei a fazer um curso de teatro, mas sem a menor intenção de seguir isso como uma carreira. E após as aulas de teatro, eu passava pelo palco e via as pessoas fazendo uma montagem de luz, mas não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Comecei a participar aos pouquinhos, vi que a iluminação realmente mexeu e eu vi ali uma oportunidade de seguir como uma carreira. Eu vim para o Rio em 2004, conheci o Paulo César Medeiros, no qual fui o assistente iluminador dele durante 12 anos. Conheci muitas pessoas, muitas produções, muitos diretores. E uma dessas pessoas foi o Fernando Filber, onde a gente se conheceu como assistente. Com o passar do tempo, a gente conheceu a Natália Lana, também da mesma forma. Conheci ela como assistente, até que a gente fez o primeiro trabalho junto e a gente entendeu realmente o verdadeiro significado do coletivo, de trabalhar em equipe. Eu comecei em cenografia por uma vontade de trabalhar com arte, mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão muito matemática, assim, de gostar de organização, de projeto, de entender, de listar. Se você pensar na diferença entre a arquitetura e a cenografia, que a cenografia ainda mantém muito artesanal, o efêmero. Já a arquitetura, ela tem que durar um longo tempo, normalmente, né? Então a cenografia, ela te permite se fazer com materiais mais diversos. E foi isso que me levou à cenografia. A luz, ela tem um significado muito grande no espetáculo. Ela conta uma história, ela ajuda a contar uma história. Por isso que é um trabalho, a pré-produção é um trabalho muito importante, é um trabalho de pesquisa, você entender o que o texto quer dizer, a ideia do diretor, e você tem que colocar isso, contar essa história com a luz também. A luz, ela tem uma dramaturgia. Então aqui a gente está começando a registrar as nossas experiências, o que a gente foi aprendendo um com o outro. E esse aprendizado tem seus bons momentos e também tem os momentos difíceis, porque às vezes é difícil você ouvir do seu parceiro de criação dizer, olha, não é por aí. Ou então dizer, é isso, vamos para um outro caminho, aquele caminho que você achava que era tal caminho, de repente você percebe que não, que aquele caminho era uma vereda, era um desvio. E caminho mesmo é o que o coletivo traz. Teatro é uma arte coletiva. Tenho prestado muita atenção de uns anos para cá ao casamento entre cenografia e iluminação. São dois elementos importantíssimos numa produção. E Vilmar e Natália batem papo de igual para igual. É muito importante esse trabalho coletivo
e eu aplaudo os três e espero que eles continuem trabalhando e produzindo juntos por muito e muito tempo. É uma peça que era para homenagear o Ziraldo e era um passeio sobre quase todos os personagens dele. Era uma aventura e foi uma parceria muito importante, que realmente ali esse lugar do coletivo ficou mais forte. E eu lembro que eu chamei a Natália, Natália, eu queria fazer um cenário todo inflável, e depois mudou tudo. Lembra, Natália? Realmente, era um cenário inflável, a princípio. Mas aí a gente foi conversando sobre aquele espetáculo, eu fui me envolvendo por todos aqueles personagens do Ziraldo que fizeram parte da minha infância, e a gente foi pensando muito nesse espaço lúdico, onde a criança fosse montando aquilo. Imagina, um grupo de crianças num quintal, que era isso que era representado lá pelos atores, estavam brincando com esses elementos. Então, assim, o que uma criança faz? Ela pega um lençol, pendura num varal e aquilo vira um céu azul. Ela pega um pedaço de papelão, corta, bota papel holográfico e isso vira a lua. Todos os elementos eram buscando esse lúdico. E as crianças da plateia, elas embarcavam nessa brincadeira e elas começavam a querer brincar dessa forma. Então, também é muito legal, numa era tão digital, a gente apresentar uma forma de brincar tão artesanal. Quando o Fernando me chamou para fazer esse trabalho, ele falou, não, vamos lá, vai ser um espetáculo simples, uma luz simples, é um espetáculo infantil. Aí quando a gente começou a ensaiar, a gente viu o tamanho do problema, porque a gente estava com o musical na mão e não estava se dando conta. E realmente virou um espetáculo musical. A gente ia no ensaio e aí toda hora eu olhava e falava assim, esse balde representa o quê? Esse balde vai ser o quê? Que objeto é esse que surgiu, Fernando? Esse balde vai ser um planeta. E estava num ponto que a gente não podia voltar. Ele virar e dizer, Vilmar, agora precisa de mais uma luz, porque cada etapa da peça, tipo, por exemplo, passava uma, estava num planeta, aí de repente a outra cena voltava para a lua, aí voltava a cena para o quintal. E cada coisa dessa tinha que ter uma natureza diferente. E a gente seguiu nessa linguagem mais lúdica. Eu não trabalho muito com cores, eu gosto muito de explorar, quando eu tenho essa oportunidade, de explorar os tons de branco. E ali tinha necessidade de ter muita cor, né? Porque tinha o momento do dia, o momento da noite, o momento da viagem para o espaço. Então a gente tinha que acompanhar essa história com a luz também. A gente tinha por volta de uns 200 movimentos de luz. E não era nada em exagero, porque realmente o espetáculo pedia, tinha muita pontuação. A gente conseguiu construir um espetáculo muito legal e a gente via a reação das crianças, assim, isso não tem preço. Uma gratificação muito grande foi o Ziraldo, tá, no dia da estreia, ele acompanhou o ensaio geral e a estreia. E ver ele assim sorrindo como uma criança, isso foi muito gratificante. A gente convive muito no ensaio. E para mim é fundamental porque eu mudo muito. O ensaio vai andando, você vai mudando as coisas. E aquilo que eu disse, às vezes você está num caminho e daí no outro dia eu ligo assim, Vilmar, lembra aquele negócio lá, cara? Mudei. Um dia vai, Natália, aquela coisa, não, vou fazer de outro jeito. E como a gente está sempre junto no ensaio, acho que isso não gera um choque muito grande. Às vezes você muda o ensaio pela nossa presença, né? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar. Esse foi um espetáculo dirigido pela Marília Pêra, com co-direção do Filbert. Eu concebi muito o cenário junto com a Marília. Foi um processo que, quando o Fernando entrou, esse cenário já estava muito concebido. Esse foi o último espetáculo da Marília Pêra, porque ela veio a falecer, ela já estava doente durante o processo. Mas, para mim, foi muito rico essa experiência, porque ela é uma grande dama do teatro, ela tinha um conhecimento enorme do teatro, uma vivência da cena. Muito desse cenário
tem a sofisticação da Marília. Quando fui à casa dela conversar com ela, eu olhei e tinha um sofá de capitonê, tinha uma cortina. Eu comecei a ver elementos que ela se identificava. Eu entendi o clima daquela peça também muito como o clima da Marília, uma homenagem a ela. Então eu espero ter conseguido fazer uma homenagem bonita nessa passagem dessa mulher de teatro que faleceu, infelizmente, no dia da estreia. Eu fui chamado para colocar as atrizes em cena e fazer a marcação que a Marília já tinha criado nos ensaios, porque ela estava com a saúde bem debilitada. E quando soube que estava a Natália e o Vilmar, me senti muito bem, porque eu sabia que o que eles já tinham criado com a Marília ia poder somar com as marcas que eu ia conduzir das atrizes. E foi também onde iniciou uma outra parceria com o Fernando Duarte, que foi o produtor desse espetáculo e autor, que nós viemos depois disso fazer mais 5 espetáculos dele, e ele está aí junto para outros projetos junto com a gente. O que é legal do Fernando também é que ele teve uma escola com a Marília, ele começou como um profissional do palco, então nas montagens ele é muito presente e ele possibilita que um cenário com uma certa complexidade vá viajar pelo Brasil. Não era aquela coisa de, vou viajar com um espetáculo, vou para o interior do Brasil e vou levar de qualquer jeito. Não, ele leva na íntegra. Foi o meu primeiro trabalho diretamente com a Marília. Eu já tinha trabalhado outras vezes em espetáculos que ela ou dirigiu ou atuou, fazendo assistência de iluminação. Eu lembro que quando o produtor, o Fernando Duarte, ele me chamou para a primeira leitura, ele passou o texto e eu lembro que ele colocou assim, estuda bem o texto, que a Marília ela gosta de debater sobre o texto, então colocou uma pressão psicológica. Então fiz totalmente o dever de casa e eu não gosto de ler o texto antes da primeira leitura, mas ali eu meio que fui forçado a fazer isso. E a maneira que ela conduziu essa primeira leitura foi de uma forma muito, muito sutil. Um caminho que a gente seguiu foi fazer uma luz que remete muito ao cinema, até pelo fato de ser uma história sobre a Marilyn Monroe. E ela tinha muitos recortes, pelo fato também de ter muita projeção durante o espetáculo, então a gente tinha que trabalhar com a luz muito recortada. A luz não influenciava na projeção. Foi um momento triste para todos nós, assim, também como profissionais de teatro. Não poderia ser uma homenagem maior para ela. A gente estrear um espetáculo que ela começou a dirigir. O teatro é a arte do encontro e do desencontro, mas esses 3 se encontraram já há algum tempo e eu tive a felicidade de conhecê-los. São operários da arte, são 3 profissionais que viabilizam a produção. O início do processo foi meio desesperador para mim, porque quando o Fernando me passou a ideia que ele tinha, ele falou que ele imaginava usar lâmpada fluorescente. Quando ele me falou isso, eu fiquei desesperado, porque você usar a lâmpada fluorescente, porque ela é uma luz muito dura, né? Ela não dimeriza, ela entra... você consegue ter um pequeno controle sobre ela, mas geralmente ela entra e sai na porrada. E eu fiquei imaginando como é que seria isso num teatro que a gente estreou, que foi no Sesc Copacabana, na sala multiuso. Um espaço pequeno, um espaço baixo, a plateia muito próxima da área de cena. E isso aí acabou, não sei como vou resolver isso. Mas aí a Natália veio com uma solução com o conceito do cenário, que eram umas eletrocalhas, uns perfilados, e a gente colocou as lâmpadas fluorescentes ali dentro. Então isso ajudava a amenizar um pouco essa agressividade da luz na plateia. Ser uma entrada de luz meio brusca, isso acabou virando um conceito. E nos momentos mais marcantes, por exemplo, a cena do estupro ou a cena do nascimento do bebê, a gente fechava o máximo a luz. Lá a gente utilizou muito esse recurso da luz de chão, que lá a gente não tinha, em geral, a gente tinha umas luzes laterais.
tinha uns pinos de luz e usava muito a luz de chão, a gente explorava muito essa luz de chão. E ela dava uma dramaticidade muito grande, né? E depois dali a gente terminou a temporada no Sesc Copacabana, iniciou uma nova temporada no Teatro Poeira. Então a gente deu uma reformulada na luz, mantendo esse nosso conceito inicial. Eu lembro do fato curioso porque no Sesc a gente prendeu essas eletrocalhas direto no teto. E lá no Poeira, como era muito alto, a gente não podia botar fluorescente lá em cima, então a Natália fez uma maquinária, então ela ficou mais ou menos na mesma altura, só que ela ficou suspensa em umas cordas. Como a gente tinha alguns pimbins, que o pimbim ele dá uma luz muito fechada, ele dá um facho de luz. Peguei e coloquei um pimbim iluminando de cima para baixo essas cordas. E a gente amou isso na montagem, né, Vilmar? A gente ficou adorando isso. Ficou lindo, a gente olhava aquilo e ficava, nossa, porque realmente deu um destaque, era uma coisa que impressionava, porque imagina numa transição, aquelas cordas iluminadas, enfim. Aí quando chega o Fernando, ele olha aquilo e fica assim, pô, vocês perderam tempo fazendo aquilo. A nossa grande obra, a corda da Natália com a minha luz, ou seja, foi tudo por água abaixo. Chega o diretor e... Nossa grande obra artística, o Fernando detonou. Mas no final ele deixou a luz, hein? E acabou tendo uma linguagem, uma presença aquilo ali. E depois ele teve que aceitar e vir dizer pra gente que realmente que funcionou muito, né? Mas se a gente vê que realmente ele tivesse razão e que aquilo ali não ia funcionar, óbvio que a gente não ia manter também. Então, essa coletividade também sempre funciona, né? Porque de você saber até onde a gente pode ir e saber respeitar o trabalho do outro. O Corpo da Mulher foi realmente onde a gente se estabeleceu ali como trio e pôde criar uma estética muito nossa, né? Eu adoro quando a gente trabalha junto, que eu tenho uma oportunidade de fazer um cenário que me instiga muito, que é um cenário mais escultórico, mais de um pensamento assim, que para cada pessoa da plateia aquilo vai ser lido de uma forma diferente. Esse espetáculo ele tratava sobre a Guerra da Bósnia, que foi uma guerra que o estupro era usado como arma de guerra, né? Então foi uma guerra com um número enorme de estupros. E estudar isso foi muito difícil para mim, me modificou e teve uma hora que eu falei, cara, não posso mais ver nada disso, porque é muito pesado. E é muito próximo, porque foi na década de 90 que aconteceu isso. E aí quando você começa a estudar paralelos, você vê que acontece hoje ainda com várias guerras e qualquer mulher que anda à noite na rua sozinha tem medo disso, né? Então, assim, não é uma realidade que ainda é muito presente. O cenário, a gente optou, porque a gente poderia ter sido mais literal, né? Porque esse espetáculo se passava num quarto, num hospital psiquiátrico, só que a gente optou por uma linguagem mais da escultura, das artes plásticas, né? No texto falava muito sobre as valas, onde as pessoas eram enterradas, e as histórias dessas pessoas eram enterradas em conjunto ali. E aí eu criei uma faixa que vinha na vertical e cortava na diagonal a cena, onde essa encenação ora era feita nessa faixa, ora era feita nas áreas externas, e tinha um espelho que simbolizava muito essa duplicidade desse momento dessa mulher que estava ali tentando se curar e se livrar de todos aqueles traumas, mas ao mesmo tempo esses traumas todos voltando novamente para ela buscar essa cura. E esse espelho, ele tanto cortava a cena, como às vezes ele duplicava, porque a gente tinha plateia dos dois lados. Então tinha um momento que você não via uma das atrizes, mas via a outra duplicada. Então cada parte da plateia tinha uma visão diferente da cena. Foi um cenário era uma metáfora, né? Eu acho que foi um caminho muito importante mesmo esse trabalho para nós três. Esse é um texto que eu gosto muito, é um texto do Matei Wisniewski, que é um autor romeno, radicado na França. O Corpo da Mulher como Campo de Batalha tem várias montagens pelo mundo. A gente teve a felicidade do autor vir assistir uma apresentação nossa e que ele ficou bem impressionado, gostou muito da metáfora do espaço.
porque a peça se passa, ele escreveu para se passar num quarto de hospital, de uma clínica, onde essa moça que foi estuprada por soldados na Bósnia estava sendo tratada por uma psicóloga. Então era o quarto dela e o consultório da psicóloga. E a gente encontrou esse caminho na metáfora da representação da vala, e que eu lembro, Natália, que o material desse corte era um emborrachado que lembrava um corredor de hospital. Também tinha esse detalhe, tinha uma textura que olhando parecia um corredor de hospital. E esse espelho duplo. Como a peça tinha essa dureza, falava de um hospital, falava de uma guerra, eu achava que essa tinha que ser fria mesmo, tinha que ser uma coisa crua, que era uma peça crua, violenta. Então essa luz de corredor de hospital, essa luz de branca, fria, ela trazia esse lugar que incomodava-se algumas pessoas. E depois, quando mudava a realidade da cena, vinha uma outra luz. E aos poucos também a gente foi construindo o espetáculo na medida da temporada. Mas é, sim, um compartilhamento ali de pensamento. A gente conversou muito para chegar nesses conceitos dessa peça. E no Poeira realmente ficou linda a questão das cordas. Eu lembro exatamente, quando eu cheguei me assustei, porque tinha uma visão, e quando acendeu ficou muito bonito todo esse espetáculo. O Corpo da Mulher foi com a Esther Jablonski, que é uma grande parceira nossa também de trabalho, e com a Fernanda Nobre, que foi indicada ao Shell por esse trabalho. O Corpo da Mulher como campo de batalha. O teatro é um ofício, porque é do fazer que ele se constitui. Porque, como todo ofício, ele tem a sua transmissão principal não pelo saber teórico, mas sim pela experimentação, pela vivência, pela troca entre seus pares. Porque essa transmissão, para ela acontecer, ela tem de ser orgânica, real e sem interrupções, como um moto contínuo, que se autoalimenta e se renova sem perda de substância, pelo contrário, ganhando energia e força a cada ação. Por isso, quem entra nele não sai mais. Por isso, quando temos a sorte de um encontro de espíritos, no sentido filosófico mesmo, encontramos uma família de escolha, uma afinidade eletiva. Teatro não é negócio. Teatro pode se tornar um negócio, mas ele não é um negócio. Teatro é paixão. Alguma coisa tem que sair da paixão. Alguma coisa tem que sair daqui, do sentimento. Tudo bem, pode sair daqui. Então como é que nós vamos organizar? Como é que nós vamos... essa dramaturgia, ou esse cenário, essa direção, mas se não começa aqui, não adianta sair daqui. Porque se sai daqui, é mental. Teatro é passional. Paixão. Poucos profissionais eu conheci na minha carreira, em 47 anos, como Vilmar Olos, Natália e Fernando Filber. Porque tem paixão. É a paixão que os une, é a paixão que faz a criação acontecer, é a paixão que vai emocionar o público. Aí é um puta sucesso e vira um grande negócio. Escândalo Felipe do Sá. Agora eu quero falar de um espetáculo, um monólogo, que pra gente também foi foi uma curtição, foi um espetáculo de muita criação, simples, mas cheio de detalhes muito importantes. Escândalo Felipe do Sá é um personagem que faz uma palestra sobre as artes plásticas. Ele fica o tempo todo questionando o que é artes plásticas, o que é um artista plástico, o que é uma escultura, que importância isso tem. E em um determinado momento da peça tem uma virada teatral, tem um esvaziamento do cenário, uma hora que esse cara fala sobre o nada, que a arte é o nada. Então, no texto tinha que acontecer essa sensação do nada. Estava eu e a Natália num bar tomando um chopp, peguei 2 guardanapinhos assim, juntei os guardanapos assim, Natália, tem que ter uma coisa assim, tipo uma escultura,
uma coisa que ele possa olhar, que ele possa... Pronto, foi o que eu falei. Aí amassava o guardanapo, né? E, ao mesmo tempo, a luz também. Era uma palestra, tinha que ser uma coisa real, porque ele falava com as pessoas. Inclusive, tinha um negócio que a gente deixava um pouco de luz na plateia, para as pessoas se olharem e perceberem que aquilo era uma palestra. Trabalhando com o nosso trio, eu tenho muita oportunidade de fazer um cenário mais escultórico, no plano das ideias. E nesse cenário específico, eu realmente fiz uma escultura que ficava no meio do palco e ela abria e ia para as coxias, virando nada, né? E o bom é que com a tecnologia atual, a gente consegue trabalhar com projeção em superfícies anguladas. Essa escultura fosse uma base para a projeção. E a projeção foi feita por grandes parceiros nossos, os irmãos Vila Roucas, Rico e Renato. Quando a gente fez a primeira leitura na casa do Caruso, essa primeira leitura ela já foi um acontecimento, né? Porque o Caruso ele não consegue fazer só uma leitura, já foi assim praticamente um espetáculo ali. Toda semana eu estava no ensaio. Que era uma coisa prazerosa, assim, você sentar lá, você vê o Caruso, uma pessoa que você admira, você vê a evolução do espetáculo, ele entrava em cena, a luz da plateia ela não se apagava, ela ficava acesa o tempo todo. A primeira parte, digamos assim, ela era muito dividida, muito recortada, e ele contracenava muito com a projeção, então tinha que ter os momentos de concentração de luz em um determinado ponto. Depois que a escultura saía de cena, que ele empurrava essa escultura para fora de cena, a luz ela se abria e trazia ele para essa imensidão do nada. Ele entrava numa sala, ele falava com eco, a luz ela crescia e remetia e trazia ele para esse espaço vazio. O que seria o nada? A gente ficou pensando nisso. Seria a caixa cênica? Mas aí a caixa cênica vazia, ela não é um nada, ela é uma caixa cênica de um teatro. Então a gente pensou numa caixa cênica, só que toda cinza. A gente fez toda a vestimenta do palco. O que são vestimentas? São as pernas, que são aqueles reguladores laterais, as bambolinas, que são os reguladores horizontais, um fundo curvo. Então, quando o Caruso falava do nada e aquela escultura se abria, ficava um espaço todo cinza. Foi um sucesso, ficou um tempão em cartaz e o Caruso ganhou todos os prêmios de melhor ator de 2016. São 3 parceiros que eu tenho em muitas produções. Conheço a Natália há pelo menos 20 anos e a gente fez... A primeira peça juntos foi A Bailarina de Vermelho, da Alessandra Colasanti, que ficamos 8 anos em cartaz. O Vilmar eu conheço... Escândalo Felipe do Sá, com Marcos Caruso, Doidas e Santas, com a Cissa Guimarães. Devemos ter alguns outros encontros aí também. E o Filber é um grande parceiro, muito prazer em seguir com vocês.